ele já tinha gravado, né? O Adam pode falar, mas é uma coisa que a gente agiu conforme a imagem também, né? E o texto estava a tradução literal da música, que tinha a ver, pega essa mão, papapá, faça isso, vê a outra mão. Aí já vem ideia na hora. Aí já é o que a gente estava falando, referência, entendeu? Pô, quem não conhece a música Dragon Ball GT? Todo mundo, cara. Não, esconde do chefe. Ele descobriu foi depois que saiu, acho que ele nem viu isso, nem tá sabendo. Ele é um pai de família, quase avô já, então recém. Não, mas aí você vê, o que remete? A tradução da musiquinha ali tava uma musiquinha bobinha. Na tradução literal tava não sei o que, pega minha mão, não sei o que, me dê a mão. Então você tem uma música que remete aos animes que a galera gosta pra caramba. Eu falei, vamos arriscar aqui, cara. Eu acho que não tem problema, porque essa música, inclusive, é da própria Toei. Tá no Dragon Ball GT. Então, ficou e putz, os caras respondem o que a gente faz lá e segue. O original era uma piada com o próprio dublador do Sanji. Então ficou uma zoeira legal, porque no meme, falar de Toei, falar de zoeiro, falar de Wendell, ele é o Goku e é o Dragon Ball, então ficou até mais legal. Obrigado. Então, eu gostaria de perguntar, ainda na questão da adaptação do One Piece, que está sendo maravilhosa, eu gostaria que vocês comentassem um pouco das referências, e principalmente no caso do Silvio Santos, que marcou uma coisa incrível. Marcou? Não sei. A culpa é sua desse Silvio Santos aí, você tá me olhando o quê, Maicon? Falando de adaptações, né, Eduardo? Principalmente o Silvio Santos. Sim. Bom, não, mas ele também perguntou A de gente improvisa muito no Soap, no Luffy, então dá pra gente Sim. falar individualmente. Então, referência, cara, é tudo que vocês já viram de dublado na TV por aí. Desde Chaves até Will Smith, até Todo Mundo Odeia o Chris. Tudo serve de referência pra gente. Consumimos de tudo durante toda a nossa vida. Então a referência vem muito daí. A gente pega as melhores piadas e também coisa ruim que a gente viu, né? E às vezes consegue transformar numa coisa boa. Mas basicamente daí. E cada personagem tem a sua característicazinha, né? E o legal da dublagem de One Piece, que eu acho, é que a característica original existe, né? Só que a gente meio que... A gente aumenta um pouquinho para dar aquela graça e também trazer para nossa brasilidade. E muito a gente dá o nosso toque pessoal e tal, mas muita coisa vem do Glauco, das adaptações de texto que ele faz e das referências que ele tem, né? Então a gente está lá, por exemplo, eu no Luffy, no início eu era completamente perdida, não sabia nem para onde ir, por isso que a função do diretor é tão importante. Ele me coloca a par de tudo, me colocou a par de tudo e foi fazendo pequenas adaptações que ele sabia que iam dar certo porque ele é profundo conhecedor da obra. Então ele me ensinou como é o Luffy. Então a partir do momento, é tipo aprender a andar de bicicleta. Ele foi lá com as rodinhas, me colocou para andar, depois ele foi tirando as rodinhas. Eu não ensinei nada, não? Eita. Então, temos também o Adrian Tatini, né? Não, o Adrian me Agora beijo pro pai, pro mãe, pro meus tios, pro meus avós. Não, o Adrian também me mandou. Ele me mandou vários vídeos, várias coisas, me falava, o Luffy assim, o Luffy assado, essa cena é importante, o Luffy não sei o que, não. Então eles todos foram me colocando a par do Luffy para essa criação. Então, na verdade, eu tô falando do meu, né, do Luffy. Ele foi uma criação de todos que eu fui aprendendo aos poucos. Hoje em dia, se o Glauco ficar doente, não sei, não puder me dirigir em algum episódio, eu já vou saber como o Luffy funciona e vou fazer as adaptaçõezinhas lá dele, porque a vida do Luffy já está dentro de mim. E isso é muito importante, mas é tudo de referências que ele tinha na dublagem que engrandeceram a dublagem de One Piece. Bom dia. O lance que o Adam falou de referências acontece em outras situações de dublagem também, mas não como cópia em One Piece, literalmente. Até porque as épocas transcendem, né? A gente não pode colocar nada datado. Confesso que uma hora ou outra cola lá, mas
Mas a ideia, principalmente dessas referências legais que marcaram a época, a gente tenta trabalhar para a atualidade. É uma aposta, pode ser que aquilo vingue para sempre, igual, sei lá, a palavra paulista sempre falava, ó legal. Não lembro disso em One Piece, mas eu ainda ouço, desde pequeno até hoje ainda ouço isso. Mas a ideia de cada como fala? Acho que eu sempre falo a palavra referência inserir em One Piece. A gente já tem muitas coisas prontas que a gente pode homenagear e usar em One Piece, que é referências de dublagens que já deram muito certo, principalmente em época que não se tinha internet onde a galera assistia pelo original primeiro. Costumo falar que One Piece teve um desafio muito grande, porque a gente está com esse ano 26 anos de One Piece, né? E estreou em 2020 a versão dublada sem censura. Então é um desafio muito grande. 21 anos depois que a série já existia, é um perigo, porque você vai batendo de frente assim, mais para lado do carinho, graças a Deus, com fãs fervorosos, assim. Muita gente apoia pra caramba o nosso trabalho, mas sempre homenageando. Isso que a Carol e o Adam falaram, por exemplo, eles às vezes não acreditam, mas recentemente, mês passado, ela gravou alguma coisa comigo no Luffy, e era uma cena simples, que ele tirava uma catota do nariz e falava, nossa, eu olhei para isso aqui e me deu até fome. E aí ela gravou, eu falei, não, muda esse texto aí. A catota era tão grande que eu pedi para ela, faz assim, ó. Nossa, olha isso aqui, tá tão grande que parece um brigadeiro. Vai lá e comeu. Eu quase morri. Porque a gente joga com uma imagem, não simplesmente com o que está sendo dito. Aí a minha cabeça é meio lunática. Porque moleque, zoeiro de escola, brincalhão pra caramba, então remete tudo isso. Referências de amizade na escola, um monte de coisa, a gente brincava desse jeito, sabe? Então é isso, a imagem remeteu mais do que o próprio texto em si. Então aconteceu uma brincadeira no Luffy nesse sentido. Quinta série sempre ganha, né? Sempre ganha. Olá, gente. Oi, Adriano, Carol, Paulo. Bom, eu sou o Joseph do Lado da Gigante. Gostaria de perguntar só para cada um rapidinho, se vocês pudessem dublar qualquer outro personagem de One Piece, quem seria? Vocês trocariam sem ser um de vocês? Só um minutinho, deixa eu começar. Gente, quem não tá fazendo entrevista faz silêncio, tá? Esse chiadinho de conversinha fica captado no áudio, atrapalha depois o material. Já sei até a resposta, pode responder. Ih, tomaram bronca. Você é palhaço, né? Bom, então, que outro personagem eu faria? Eu já falei muitas vezes que o Luffy deveria ser eu. Mas infelizmente o Glauco tomou algumas escolhas. Não, brincadeira. Cara, assim, se eu não fizesse o Usopp, o outro personagem que eu gosto, porque eu sou muito fã de One Piece, eu sou um fã absurdo de One Piece desde que eu me conheço por gente. E pra mim o personagem que representa esse fã dentro do One Piece é o Bartolomeu, lá de Dressrosa. Ele é maluco, então se fosse pra fazer alguém, se eu fosse alguém do bando, eu ia querer representar o quanto eu gosto de One Piece através da voz desse cara aí. Mas a pergunta, só para eu entender, eu ia responder diferente. Se a gente prefere gravar outro personagem ou qual outro a gente gravaria? Eu gosto de Ah, personagem. entendi. Eu queria Ainda bem que foi ele que respondeu primeiro, agora eu entendi. Porque eu ia falar que não. O outro. Não, o ideal já foi feito, cara. O ideal tá escrito já. A gente é muito os nossos personagens, é impressionante. Eu, se não, até pela característica vocal, e eu achar que também combina e podia dar certo, e porque eu sou muito fãzinha, tenho um pequeno crush, a Robin. Por incrível que pareça, não é um motivo para ser zoado. Mas é pelas características disso que eu falei agora, inclusive. Por exemplo, eu não trocaria o Zoro por nada na série, nada mesmo. Eu tenho uma identificação muito forte
não é só por saber do personagem, da importância dele. Eu acho que a gente já falou isso em podcasts, assim, que cada personagem parece que o universo escolheu, porque tem muito de nós neles. E normalmente isso não acontece, porque você tem que fazer o que está lá. E a gente fazendo o que está lá, a gente identifica muito. Ontem a gente estava indo embora, teve uma situação que eu brinquei de uma forma X, e a pessoa falou, caramba, Glauco, é fácil ver o Zoro em você falando. Sabe? E o que eu tento fazer lá é remeter ao original. A Carol é a mesma coisa. A Carol, ele mexe na panguana, igual o Luffy. O Adrian é o Zoro na vida real. De verdade. Por quê? Nossa. Mas assim, se fosse dublar pelas brincadeiras, hoje não, já tem uma criação dos personagens que eles carregam assim, mas pelo feeling de comédia, que é o contrário do Zoro, é por isso que é legal a rixa, zoeira, eu me identifico muito, até conversando com o dublador, que é meu chefe lá no estúdio, é o Sanji. É muito divertido a interação do Sanji na série em termos cômicos, totalmente diferente do Zoro. O Zoro é engraçado por ser sério, que é um mecanismo diferente. E você é o quê? Eu não sou nada, né? Mas é o Sanji, porque a brincadeira dele de colocar coraçãozinho no olho, apaixonado por mulher e tudo mais, e servir todo mundo, mas só que cada um mantém sua postura, então seria o Sanji, pela brincadeira e o cômico dele. Então, time legal pra comédia. Ô Denis, nunca te fiz essa pergunta, e você? Quem você dublaria no One Piece? Kuma? É o cara mais quieto que eu falo. O Combo. Bartolomeu Combo. Obrigado. É você. Com dublagem, porque alguns dubladores fazem que material bem censurado, às vezes, não dá pra jogar as imagens, ou só vem a imagem pra você saber o que é. No caso, alguns de vocês são fãs de One Piece, mas não sabem que tem algum. Eu acho que o One Piece é mais tranquilo, porque já é uma coisa que já foi lançada, né? E graças a Deus não veio censura. Mas assim, eu vou ampliar, porque a Unibub faz os trabalhos para a Toei, e já vem desde Dragon Ball, né? Então tem uma confiança muito grande já dentro de quem executa o trabalho, aí o projeto vem sem censura até de imagem, então a gente tem a imagem limpinha para poder trabalhar, e tem a ver com o lance de linguagem ou não? É só nesse sentido que a sua pergunta? Linguagem do que a gente poderia colocar? Me passaram isso. O projeto é assim, você pode usar os mesmos personagens, os mesmos atores da versão censurada, só que não nos mesmos lugares. Tanto é que tem teste de novo para poder eleger o elenco principal. Como falaram que era para trabalhar com o material nativo, entende-se que o máximo de entendimento do que está sendo dito ali é para ser posto para fora. Então o trabalho fica um pouco mais livre. Adaptar ideias, trazer do nosso dia a dia, comentei ontem, na palestra de ontem, que o maior elogio de One Piece para mim não foi um elogio direto. Nossa, foi muito legal. Foi falar que remeteu a Chaves. E a gente no podcast agora estava falando o que representa a dublagem de Chaves. É a maior dublagem de todos os tempos para mim. Por que é a maior dublagem de todos os tempos? A maior naturalidade, o linguajar de Chaves, você falou na tua infância, você ouviu na tua casa, você ouviu dos amigos, você conversou e compartilhou com amigos. Então é uma coisa muito assim, muito próxima, muito palpável, eu diria, mesmo você só vendo e ouvindo. Então isso foi o maior elogio, nem precisou falar se estava bom ou ruim. É o meu entendimento de como é a dublagem de Chaves, sabe? E foi, claro que no começo é mais difícil, porque a gente não sabia para onde ia, a gente dublou para a Toei, mesmo sendo um estúdio que presta serviços para a Netflix. E foi uma aposta. Eu torci muito para que não fosse logo de cara para a TV aberta, porque a gente, tipo o Sandy, fala muito palavrão. E a gente soltou uma hora ou outra ali falando. A gente vai devagar, uma dificuldade grande, tive um pouco de medo, e eu fiquei pensando muito em como ele tratava o pai dele adotivo, que era o Zef, o pirata cozinheiro lá. E ele fala no original velho de merda, a palavra, né? Velho de merda. Aí eu falei, caramba, por que não usar o merda, né? Mas aí me veio na cabeça uma coisa para usar, que é até mais pesado que isso, mas que a TV não censura, velho lixo.
pesa na cabeça de vocês uma pessoa que é chamada de merda ou de lixo? Isso é um lixo, sabe? Acho que é até mais pesado, né? Merda a gente gasta à toa, assim, sabe? Então, surgiu isso. Aí, a notícia de que ia para Netflix, opa, a gente já trabalha para Netflix gosta de mais originalidade possível. Tanto é que a gente usa um pouquinho mais no linguajar dos Piratas do Barba Negra. É linguajar mais sujo, sabe? Linguajar mais carniceiro, assim. Então, uma hora ou outra eles soltam uma coisinha assim, para adequar o ambiente, não para aparecer, nossa, tem uma palavrão pra caramba aí. O desafio de fazer a dublagem, assim, porque a gente imagina que não deve ser fácil, principalmente pegando, sei lá, a cena que o Luffy canta, Skypiea, a cena da Robin, na Comunidade da Justiça, são cenas que você precisa dar muita emoção para tocar o público. O quão difícil foi gravar isso, se tiveram várias gravações, como que foi o processo nessas cenas mais difíceis? Obrigado. Já que ele citou do Luffy, Skypiea, começa você. Da Robin eu consigo passar para ele. Como que foi o processo das cenas mais difíceis? No lance da música, você fala principalmente? Todas as passagens de Skypiea que o fã esperava muito, é isso basicamente, tá? A música, as pessoas realmente esperavam muito sempre. E eu fiquei muito temerosa, assim, do que ia ser, né? Eu ficava assim, meu Deus, quando chegar, como é que vai ser? Acho que até o Glauco ficou meio nervosinho de quando chegasse, ou não, talvez. Ele é uma caixinha de surpresa. Não quando chegasse. Para mim era mais fácil. O lance de estar muito avançado no Japão favorece um pouco. Mas trabalhando em Alabasta, a gente não tinha Skype, então eu não me preocupava. Mas quando falou chegou, os pontos essenciais já vinham na minha cabeça. Eu tenho que trabalhar isso antecipadamente para ter calma para resolver. Mas a ansiedade era mesmo depois que ela gravou. Depois que ela gravou. Aí quando chegou na hora eu falei, meu Deus, essa que vai ser a letra da musiquinha, meu Deus, é essa. Eu fiquei com medo, eu falei, Glauco, você é muito doido, que letra é essa? A gente vai ser demitido, pelo amor de Deus. Mas deu tudo certo, e, enfim. Cara, o One Piece é muito importante para todo mundo aqui, mas para mim é um desafio muito grande, porque eu não era fã como eles, e eu não tinha assistido tudo. Então, cada cena importante, que eu sei que as pessoas estão esperando muito, eu fico muito nervosa, eu tremo na base demais. Por mais que a gente já faça e já sai, já flui, eu sempre tremo na base antes. Mas pra mim, depois que passa, assim, eu falo, nossa, que maravilhoso que é. Mas é isso, tremer na base é essencial na minha vida. Robin, né, você falou, Inês Lobby, você quer saber? Tem uma curiosidade muito grande, né, que eu encaminho as vozes primeiro e explico as situações para que passem para a Toei, no caso. A mãe da Robin é a Robin de cabelo meio prateado, meio branco. E é a mesma voz da própria Robin. A gente caminhou, beleza, foi a Samira dubla a Robin, dublou a mãe dela, contracenando com ela pequena. Ela pequena é outra dubladora. Mas tem um caso interessante, porque foi uma sequência de emoções e de cenas pesadas do lado da Samira, que vem de uma explicação do que acontece em Ohara, por exemplo. Então aquilo é chocante demais. E pegou, como a gente ia dublando por etapas, então pegou um ciclo grande da Samira grávida. A Samira estava grávida quando gravou Inês Lobby. E a gente sabe quanto mexe com o corpo da mulher, a gravidez e tudo mais, os hormônios ficam mais fervorosos, assim, né? E então para ela foi pesadíssimo, porque você ela pode chorar com o desfecho da história da Ohara. E eu não contei para ela justamente para não sofrer antes. Ela falou, mas que bom que o pior já passou, né? Não se preocupa, vai descansar, cuida do neném, cuida do Heitorzinho. Não, aí veio a cena da Robin pedir, falando que quer viver. E aí eu passei para ela a direção disso, de como teria que ser, que era um momento muito esperado, que tem cenário montado disso em venda, as pessoas iam esperar muito, era o foco da temporada, daquela parte da temporada. Teve várias passagens, teve Sogeking,
dublador não colaborou muito, mas foi legal. Mas foi isso. Ela fez todo o discurso da Robin chorando e ela entendeu por poucas explicações o que ela tinha que fazer ali. Aí a gente depende de outras coisas que, no meu modo de ver, corresponderam bem também. E não é só o dublador gritar ali. Você está numa masmorra ali, gritando, e um eco gigante, né? Onde potencializa mais aquela dramaticidade. Então você conta com um ajuste técnico depois, conta muito mais com a mixagem disso. E eu acho que ficou bem legal em termos técnicos, assim. E ela correspondeu, ela deu todo o discurso chorando e gritou, chorando. Então isso foi marcante pra gente. Ou qual característica vocês não se identificam de jeito nenhum? No meu caso, acho que é a coragem. Sou muito corajoso, assim como o bravo guerreiro do mar, eu sou. Ou seja, o lance de se tá com medo, vai com medo mesmo. Não, mas é justamente isso. Inclusive, ele acabou me dando a resposta. A verdade é essa. Eu sou meio cagão para as coisas, para algumas coisas, né? Tipo altura. Tenho muito medo de altura. Me cago para altura. Mas, assim como o Sophie, quando o caldo azeda, quando a situação aperta e ele tem que fazer alguma coisa, ele vai com medo mesmo. E eu tenho isso. Eu gosto de enfrentar alguns medos. Tipo, eu falei, eu tenho medo de altura, me cago para altura, mas eu resolvi pular de bungee jump. Uma vez. Foi uma decisão idiota? Muito imbecil isso que eu fiz. Mas já fiz, então beleza. E a coisa que eu não me assemelho muito com o Soap, que na verdade também, não sei se o Soap faz isso ou não, é mentir. Eu sou péssimo em mentir, eu me entrego na mentira fácil, então eu nem tento. Mas o Soap a gente não sabe se ele mente ou se ele prevê o futuro, então. É verdade. Olha, o Luffy, como o próprio Glauco falou, ele é panguão igual a mim. Eu sou pangona, eu sou um pouco devagar assim para entender as coisas, distraída. A gente acha isso muito fofinho. Papel um pastel. E um pouco literal, igual tudo que o Luffy assim, essa inocência, essa coisa de, sabe, às vezes não percebe, aí quando vê, vai fazendo, aí depois que se dá conta, mas que tudo tá certo no final, tá tudo bem. Esfomeada que nem ele, nossa, é impressionante. Nós dois temos alguma coisa em torno, com certeza. Só você manja de astrologia aqui, hein? Eu manjo, né? Então tá bom, gente. Referência, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. O que eu não. A única coisa que eu não tenho. Cara, é realmente a única coisa que eu não tenho parecida com o Luffy é o fato dele adorar carne e eu sou vegana. Mas de resto, cara, de verdade, é tudo igual. É impressionante, inclusive. Eu acho até que eu piorei um pouco depois que eu comecei a fazer o Luffy. Que eu comecei a falar, se o Luffy é assim, eu posso continuar sendo, gente. Tá tudo bem, ele é tão amado. Mas é isso, é o que a gente falou, é impressionante como a gente se parece com os personagens. No meu caso, é proteção familiar. Proteção, o que é família? Não necessariamente parentesco, sabe? É isso aqui também. Principalmente pessoas que você escolhe para sua vida. Eu me considero muito protetor, eu sofro por proteção das pessoas que eu gosto, assim, sabe? Eu vejo muito isso parecido com o Zoro. E isso, juro, me remeteu isso agora só pela pergunta. Nunca parei para relacionar isso. Uma coisa que eu busco, que ele já tem, mas acho que vai ser uma busca incessante, assim, eu vou morrer buscando isso. É que assim, as coisas parecem várias vezes e muitas vezes não são como a gente pensa. O Kon, ele é centrado, ele é o ponto de equilíbrio. Pega os dois, o Sanji e o Zoro, o Sanji ele mostra, os dois mostram a característica do ser humano, só que dividido em dois. O Sanji tem um desequilíbrio emocional muito grande que o Zoro não tem. E eu busco muito isso. A gente falha miseravelmente, a gente não vai parar de buscar. Ele acaba sendo o exemplo nessa parte, mas comparando o da coisa, é proteção familiar. Eu sou muito cão de guarda, assim, de proteção familiar. Eu sou cão de guarda do relógio. Acabou!